Com a base de conhecimentos já estabelecida e os meios de comunicação entre os participantes, seguindo a direção do nosso caderno de estudo, estamos entrando agora na unidade 4. E a unidade 4, ela tem, nessa aula 7, a preocupação de mostrar como distribuir o plano de trabalho para as equipes, como orientar o preenchimento desse plano após a conclusão do trabalho e como integrar essas informações ao nosso planejamento original para que possamos, na aula seguinte e última da unidade 4, analisar os resultados e tomar medidas de controle, medidas de acertos. Nessa 7ª aula, nós vamos falar sobre o processo de monitoramento e controle, que aqui nós chamamos de monitoramento e atitudes no projeto. Em 5 partes, vamos apresentar essa ideia, e a primeira parte é um introito, algumas considerações que nós vamos adotar. A segunda parte, a emissão da ordem de serviço de execução e a sua distribuição. A parte 3, a inclusão de dados e as justificativas dos dados apresentados, dos resultados apresentados. A parte 4, recálculo de todo o sistema de prazos, datas, consumos, gastos e as suas projeções. E na última parte, a parte 5, a apresentação dos resultados e, finalmente, as atitudes. Na introdução, temos que falar sobre a diferença entre plano do projeto e plano do gerenciamento do projeto. Nós temos que falar sobre o uso do Dropbox e do Spider Viewer como 2 aplicativos sem necessidade de investimento financeiro para administrar os projetos corporativos, os programas de trabalho e portfólio. Vamos falar também do uso de um campo extra, um campo do usuário, uma informação que virá da execução chamado moral, estado de motivação, estado de empenho, o moral da obra. Falaremos também do único usuário executante para facilitar o nosso modelo aqui na apresentação dessa aula. E falaremos especificamente de atitudes e apresentações. Vamos abordar então nessa introdução o primeiro ponto, o plano de projeto e o plano do gerenciamento. O plano do projeto é o conjunto de documentos que define o modo de se fazer, conduzir, de se executar o projeto. O plano de gerenciamento é um conjunto de procedimentos que vai viabilizar esse plano. O plano de gerenciamento, no que diz respeito ao planejamento, orienta como montar o plano. Mas o plano de gerenciamento também inclui os procedimentos de como conduzir o desenvolvimento, a implantação desse plano durante a execução. E o plano de gerenciamento também inclui procedimentos de como controlar, como observar os resultados, apontar os resultados do desenvolvimento da execução para permitir gerar elementos, a partir do plano, do projeto, elementos que vão ajudar a tomada de decisão para a recuperação dos desvios de consumos, recursos, prazos ou até mesmo de verba. Então, há uma diferença entre plano do projeto e o plano de gerenciamento. Um é o objeto produzido que deve desenhar a execução e o controle do projeto. E o outro é aquele conjunto de regras e procedimentos que vão usar esses documentos para viabilizar o sucesso do projeto. O uso do Dropbox e o Spider Project Viewer. Esses 2 elementos são importantes aqui para demonstrar a prática do trabalho em conjunto, do nosso objetivo de controlar o desempenho do projeto, de municiar o projeto com as informações que as equipes de execução produzem e mostrar
que esses dois elementos eles podem colaborar com um custo extremamente baixo para o sucesso dessa colaboração. Aqui na tela nós podemos ver que a instalação do Dropbox na máquina foi feita gerando dentro da estrutura de arquivos da máquina uma pasta que reflete todo o seu conteúdo na nuvem. E aqueles que tiverem acesso à pasta ou uma das pastas, em particular aqui, criando uma pasta chamada Acme, eu posso compartilhar essa pasta com todos os colaboradores do projeto. Então, se os colaboradores instalarem o Dropbox ou outro aplicativo de trabalho na nuvem, o Dropbox aqui ele é apresentado por ser mais ágil e mais veloz na atualização das informações. O colaborador instala um elemento de compartilhamento de dados na nuvem, nós teremos condição de trabalhar todos na pasta da empresa. E na pasta da empresa, nós teremos o nosso projeto ou os nossos projetos. E qualquer apoio, qualquer conjunto de documentos de apoio para os colaboradores da empresa. Dentro do nosso projeto, nós vamos encontrar os usuários, os participantes. No nosso caso aqui, para simplificar, colocamos um usuário só. E dentro do que nós já comentamos na aula 6 e vamos reforçar na aula 7, nós temos pastas onde o participante recebe a demanda de serviço para o período e pasta onde ele coloca o resultado medido dessa demanda. A estrutura é simples, a montagem é padronizada e isso faz parte de um procedimento de trabalho para todos os que estão envolvidos no nosso projeto. Dentro do Dropbox, nós temos as pastas de entrada e saída do usuário. Dentro do projeto, nós temos os usuários. E dentro da empresa, nós temos os projetos e todos os arquivos, documentos, regras e normas necessárias de trabalho. Uma pasta também compartilhada dentro da estrutura do Dropbox. Então, como armazenamento e trabalho, isso aqui é um recurso muito bom e de um investimento praticamente nulo ou um investimento de baixo custo comparado com outras soluções. No que diz respeito, então, a essas pastas, construídas já foram. Quando nós falamos no endereçamento dessas pastas, nós vamos reprisar aqui para mostrar a facilidade de trabalho. Abrindo o nosso projeto, nós vamos encontrar usuários, e os usuários, nosso usuário único é o COD 001, nós vamos encontrar nas suas propriedades um lugar para informar como ele vai interagir com a empresa ou especificamente com esse aplicativo. Pode ser por e-mail, pode ser por troca de informações em pastas, e nós vamos fazer troca de informações em pastas de receber, o software vai distribuir as ordens de serviços e depois o software vai recolher o resultado das obras de serviço. Como a gente seleciona as pastas ou uma conexão, mas aqui no caso as pastas, nós vamos navegar na nossa máquina procurando o Dropbox ou aplicativo de trabalho em nuvem, em particular dentro da empresa Acme, dentro do projeto específico, e aqui no nosso usuário COD 001, que é o Marcelo, único usuário desse trabalho para facilitar, nós vamos localizar o usuário e vamos localizar a pasta IN. A pasta IN passa a ser o local onde ele receberá o que foi distribuído pelo gestor. E de mesma forma, selecionando a pasta Out, dentro da estrutura
da minha máquina, trabalhando em nuvem, o nosso amigo Marcelo terá acesso na máquina dele através desse recurso Dropbox para colocar o que foi consolidado, produzido no período. O ajuste é simples, não há necessidade de suporte da tecnologia da informação para fazer esse tipo de configuração, e com isso nós conseguimos mostrar que o aplicativo Dropbox ou qualquer outro com agilidade permite o trabalho colaborativo com baixo investimento. Quanto ao segundo elemento, que é o Spider Project Viewer, esse Spider que está aqui é o Spider Professional, é o Spider de trabalho do gestor. E todos os colaboradores não demandam a compra de uma licença Professional para poder colaborar. Daí temos o Spider View, que na verdade é uma cópia do Spider Professional com redução de recursos. Ele é apresentado semelhante ao Spider Professional, porque ele é uma cópia com recursos reduzidos. Se nós abrirmos um projeto, no caso não será um projeto, nós vamos navegar para a pasta IN, o nosso usuário, o nosso colaborador já mapeou dentro do próprio Spider a sua pasta IN, navegando dentro do seu diretório local, a busca do representante da nuvem Dropbox, ele coloca a pasta IN e ele coloca a pasta OUT. IN, ele recebe e ele pode abrir. O que vai para ele não é um arquivo de projeto, mas é um conjunto de informações do tipo documento. Aqui nós temos documento versão 1, porque é a primeira medição, ou a primeira, nesse caso, a primeira ordem de trabalho. O aplicativo, então, abre esse documento e no documento ele encontra o que ele tem que fazer nesse período e os campos que ele vai responder, que ele vai informar aquilo que ele produziu. É bom notar que existem muitos campos aqui, muitas informações de orientação para a produção. E cabe depois ao nosso executante reportar isso de forma ordenada. Isso será visto mais para frente. Mas fica claro aqui que o Spider Viewer ele não consegue produzir planejamentos, mas ele permite que os colaboradores vejam o que está a ser produzido e permite que eles informem a produção de maneira ordenada, de maneira procedimental, e depois eles possam guardar isso no lugar adequado. Guardar o que ele foi demandado e que ele informou, ele guardará no local de distribuição dele, ou de consolidação e integração do responsável geral. Essas duas ferramentas são de baixíssimo custo ou de investimento muito baixo, porque elas não possuem licenciamento. O Dropbox ou outro aplicativo de trabalho em nuvem tem o seu modo reduzido em espaço gratuito e tem o seu modo profissional. Evidentemente, a empresa promoverá a compra de um pacote ou de uma licença de uso, mas que fique claro que esse tipo de dispositivo de trabalho fica muito menos custoso do que qualquer outra solução que nós encontramos como trabalho colaborativo e em ferramentas de gestão de projetos. O uso do campo extra, que nós vamos chamar aqui de moral, e a aplicação, no nosso caso ilustrativo, de um único usuário executante. Nós já temos diversos campos de planejamento e que vão acabar sendo considerados depois
como elementos de apoio e controle. A duração prevista, a duração real, o custo previsto, o custo real. Nós vamos colocar mais um campo aqui, dentre outros que vão aparecer durante essa aula. Nós vamos colocar um campo aqui chamado, um campo de usuário, chamado moral. Vamos verificar mais à frente que esse campo numérico será interessante para avaliação da tendência, avaliação do comportamento, da moral, da motivação. Algo meio que subjetivo transformado em elemento numérico que vai ajudar o gestor na tomada de decisão. É o relatório, é a avaliação do nosso executante, daquele que responde pelo que foi produzido, para a equipe de gestão, para o gestor, informando o nível de moral, o nível de motivação, o nível de confiabilidade que nós vamos encontrar dentro das atividades de produção. E com isso, os desvios e os resultados e as atitudes poderão ser enriquecidas com essa informação. Então, o campo moral tem esse objetivo. E é claro que ele é um exemplo a ser desenvolvido pelo plano de gerenciamento e uso dos documentos do projeto. Nosso usuário é único, como já comentamos, e chama a atenção de que cada parte do nosso projeto está associada a um responsável, não o responsável de produção, mas o responsável que vai reportar, que vai relatar o que aconteceu, que recebe a ordem de produção e que reporta e relata o que aconteceu. No nosso caso, um único usuário, embora tenhamos vários usuários, colocamos que todos os usuários, todos os pacotes recebam o mesmo usuário para facilitar o nosso exemplo aqui. O comportamento para um trabalho colaborativo de diversos usuários, fornecedores, colaboradores é o mesmo, mas aqui para facilitar faremos dessa maneira. Qual é a diferença entre atitudes e apresentações? Isso que nós vamos comentar aqui é uma prévia da nossa aula 8. Eu acredito que seria o ponto mais importante do trabalho do gestor. Monitorar apresentações, controlar atitudes. Quando nós falamos em apresentações, seria alguma coisa mais ou menos assim. Nós temos uma vida prevista para o projeto. Nós temos a execução desse projeto acontecendo ao longo de um tempo. Do seu início até o seu término. E quando a gente fala em apresentações, nós queremos dizer que a vida do projeto seguia uma referência, do começo 0 até um fim 100%. Então, definindo essa linha verde como a vida que vai de 0 a tudo na sua concepção de gasto, na sua concepção de consumo, de produção, de uso de horas ou até mesmo do tempo. Essa linha verde mostra de onde partimos para onde iremos. E quando nós falamos que o controle do projeto, o monitoramento do controle do projeto, ele tem a proposta de acompanhar o que está acontecendo, ele apresenta os resultados. Apresentaremos aqui, então, no primeiro período de medição, algo assim. Após os resultados da medição deste primeiro período de medição, isso mostra que há um desvio do previsto na dimensão tempo, na dimensão consumo, na dimensão gastos
mas o desvio está apresentado. O monitoramento apresentou o desvio. Graças a um processo de trabalho de reportar, relatar o ocorrido, estamos diante do processo de monitoramento, estamos diante de um desvio. Se nada for feito, nós teremos, pela projeção desse desvio reportado, desse desempenho reportado, nós teremos a produção desse desvio, levando o nosso projeto de forma contínua para uma distância bem maior daquilo que era previsto pela linha verde. Daí, após a segunda medição, nós poderemos ter alguma coisa nesse sentido. Então, a apresentação acaba de ser realizada e estamos diante de um novo cenário, que se nada for feito, se tudo continuar como a última medição ou a última apresentação mostrou, continuaremos a caminho do desvio cada vez maior da nossa linha verde, que era o objetivo em produção, em consumo, em custo, em prazos. Então, o que nós temos na tela são apresentações de resultados, e essas apresentações mostram como o projeto está e como o projeto está indo e para onde o projeto ou a obra vai. Isso é apresentação. Isso é o resultado do monitoramento. Nosso trabalho da aula 7 é produzir a informação do que fazer e recolher a informação do que foi feito e como foi feito. Até o momento, estamos trabalhando a apresentação de resultados contra uma proposta aqui apresentada pela linha verde. Vamos começar de novo agora, não ficando limitado apenas a apresentações ou relatórios do que aconteceu, ou apenas o monitoramento. Vamos fazer com que, na primeira emissão de produção, de necessidade de produção do projeto e recolhimento de resultados, nós tenhamos encontrado esse desvio da proposta original, proposta dada por essa linha verde. Significa dizer que, se isso continuar assim, teremos um desvio significativo ao final, ou de consumo, ou de produção, ou de tempo. Para isso, nós vamos emitir o segundo plano de execução após a avaliação das causas que originaram esse desvio, dos responsáveis das atividades ou das falhas, e com isso mudar o planejamento, intensificar as atividades para que, na segunda medição, o plano de trabalho seja levemente alterado ou intensificado e que venha trazer os resultados apresentados dessa maneira, mas por conta de atitudes tomadas no momento da identificação do desvio. Então, aqui estamos apresentando resultados por conta de atitudes tomadas após a identificação do desvio. Para isso, o nosso gestor, o nosso comandante, precisa identificar através de parâmetros trazidos pelos executores, através dos boletins de medição. Para isso, os nossos gestores precisam ter autonomia para inferir e alterar o plano básico da linha verde, não as entregas, não o escopo, não os compromissos, mas alterar a forma de produção, quantidade de recursos ou medidas de produção, como alteração das atividades, para garantir que voltemos a estar perto da linha verde. Mais uma vez, ao identificar o desvio acontecido nesse momento da segunda medição,
não apenas apresentando resultados, o nosso gestor precisa inferir, decidir novas medidas de controle e elaborar um novo plano de execução para que na próxima medição nós cheguemos muito próximo da linha verde. Mais uma vez, essa apresentação vai levar ao entendimento de que o gestor precisa tomar atitudes para que todas as equipes, os recursos, os materiais, os acertos, os acordos, as compras sejam revistas dentro da vida do projeto para que ele possa, na próxima medição, estar bem mais perto. Tudo isso vai acontecendo porque aqui nós não estamos trabalhando a apresentação do que aconteceu. Nós estamos compromissados com o sucesso e o resultado do projeto. A apresentação com atitude leva a uma convergência ao proposto do original da linha verde, leva a uma convergência ao sucesso do projeto. Essa é a diferença entre aquele que apresenta e aquele que toma atitudes de sucesso. O nosso trabalho cíclico começa nessas 4 etapas. Emissão de ordem de serviço e a sua distribuição, a inclusão dos dados reais com justificativas da realização ou dos desvios e o envio de volta ao responsável, o recálculo de todos os parâmetros do projeto e as projeções em função dessas novas referências e, por fim, a apresentação e atitudes. Agora, nós estamos iniciando o ciclo falando sobre emissão de ordem de serviço e a sua distribuição. Temos que abordar aqui os períodos da medição dos resultados dentro do procedimento de monitoramento e controle. Nós temos que falar da distribuição das ordens de serviços para as pastas de entrada dos executantes. Já comentamos que os executantes recebem e devolvem, recebem ordens e devolvem resultados. Temos que falar da tabela de registro dos dados realizados, dos dados reais praticados dentro do aplicativo. Temos que falar também que, em busca de várias informações, é mais interessante desenvolvermos layouts para a coleta dos dados, os layouts dos parâmetros dos tempos, dos recursos, os parâmetros dos consumos dos materiais e os parâmetros dos gastos das verbas. Temos que falar também de produzir, em função de layouts distintos, N arquivos para trabalho. Então, o período, a distribuição para as pastas de entrada, os modos de completar, os inúmeros arquivos de projeto a executar e a reportar são a nossa proposta aqui nessa parte 1. Lembrando que temos uma novidade aqui, que é o campo Justify, é o campo justificativos. É um campo Notes, ou um campo de texto, criado especificamente para explicar o resultado da produção dessa ordem de serviço aqui na parte 1. Quando falamos da emissão da ordem de serviço e distribuição, significa dizer que o gestor vai abrir o seu plano de trabalho, seu plano de projeto e no seu trabalho de gerenciamento, nas regras de gerenciamento, ele vai primeiro definir que essa versão pronta e definitiva, ela está, vou colocar aqui no modo de cronograma, essa versão pronta e definitiva já está em condição de ter a sua base de referência ajustada. Se é pronta e definitiva, nós não trabalharemos aqui com o CPM, vamos trabalhar com a realidade que o aplicativo
nos propõe, a realidade que o aplicativo, na verdade, nos permite, é recursos limitados, e nesse caso não vamos trabalhar com materiais limitados ou dinheiro limitado. Vamos trabalhar com recursos humanos e equipamentos limitados. Vamos calcular isso de modo que o planejamento seja o realista e vamos fazer com que o nosso plano base seja a versão 7. Versão 7. O gestor, então, para emitir ordem de serviço, primeiro precisa organizar o seu plano de projeto. A partir daí, para a emissão do plano, esse projeto começa no dia 12/3. Então, botão direito, propriedades, adicionar à tabela de dados reais o plano a ser executado. Não 15 dias para frente, do dia 12 ao dia 30 ou 31 de março, não temos 30 dias. Eu quero medir, quero executar devagar o projeto para saber se os executantes vão ter confiabilidade nos seus resultados. Então aqui eu vou, do dia 12 ao dia 30/18, eu vou avançar 9 dias a partir da data atual do projeto, que é o início do projeto. Avançando então 9 dias, eu tenho a tabela de dados reais, que na verdade passa nesse momento a ser o plano de trabalho, e mostro o seguinte, eu mostro que o período a ser trabalhado é de 12 a 21. O período que será reportado é de 12 a 21. E como nós dissemos, nós precisamos enviar essas informações para os executantes. No nosso caso aqui, nós temos um executante, ou na verdade um responsável, que nós colocamos como o usuário COD 001. Botão direito, mostrando aqui o responsável, Manager. Todas as atividades de todos os pacotes são de responsabilidade só de um usuário para facilitar o nosso trabalho. E esse nosso usuário vai receber esse boletim de trabalho, essa ordem de serviço, dentro das configurações do usuário. Então vamos ver o usuário aqui. O nosso usuário ele tem uma caixa de entrada e ele tem uma caixa de saída. Nós estamos usando a rede da nuvem que nós já comentamos. As ordens de serviço irão para a pasta IN. Onde está essa pasta IN? Está numa pasta, num diretório, localizado dentro do meu Dropbox, dentro de uma pasta específica, na minha empresa, para esse projeto, do usuário Marcelo COD 001, ainda especificamente no IN, pasta IN, pasta IN. E aonde estaria a pasta OUT? No mesmo esquema, no usuário do projeto da minha empresa, pasta OUT. Mapeado isso, quando eu emitir essa ordem de serviço, essa ordem de serviço será levada para as pastas dos usuários, as pastas dos executores, pasta IN. E aqui eu, através do distribuir, eu envio todo esse programa de trabalho para eles. E depois que eles acabarem o trabalho e colocarem os resultados na pasta OUT, eu vou integrar, consolidar e recuperar o trabalho medido, produzido, realizado, de volta ao meu projeto. Aqui na tela eu estou com o que é para fazer nesse período, como se eu fosse o executante.
Sou o planejador e sou o executante. Ou vou colocar aqui o resultado da execução. Lembrando que nós temos muitos campos, muitas informações padronizadas, diversos componentes de custos, diversos materiais, diversos kits, diversas variáveis. O que nós vamos fazer aqui é definir, como planejador, como gestor, o que eu quero receber de informação do executante. O executante executará tudo conforme o plano com todas essas informações. Todas essas informações, layout de todos os campos de planejamento. Layout com todos os campos a serem devolvidos, completados. Temos muitos campos, muitos materiais, muitos componentes. Então, o executante vai receber isso tudo, ou eu reportaria aqui isso tudo e devolveria para o projeto. Estamos na tabela de trabalho a ser executado, tabela de inclusão dos resultados desses trabalhos. Como estamos trabalhando com o Marcelo, código 001, pasta in, eu vou mandar todos os campos distribuindo para o Marcelo, código 001, e todo esse trabalho deverá cair como um documento na pasta do Marcelo. Pergunta: distribui também os assignments, que são os recursos? Nós vamos distribuir, mas no curso básico não vamos discutir o apontamento das produções. Mensagem: a distribuição foi completada com sucesso para um cara chamado código 001. Saiu da minha obrigação, passou para a obrigação de outros. Quando outros concluírem, veremos mais à frente que nós vamos buscar as informações. Tudo isso deve ter caído na pasta in, como foi dito, especificamente na pasta como um documento. Voltando para os usuários, voltando para o cadastro do usuário, navegando até a pasta in, vamos descobrir que dentro da pasta in tem 2 arquivos. Nesse caso, na verdade, teria só um, cuja regra de formação seria usuário Marcelo, projeto, primeira produção, primeira ordem de serviço, consequentemente na pasta Alt, teremos o primeiro resultado do projeto. Ok? Estamos entendidos? E Marcelo vai usar o aplicativo Viewer. Ele vai resgatar o documento, porque ele não é o planejador, o gestor, ele é o colaborador. Esse aplicativo serve para todos os colaboradores e Marcelo, navegando na pasta, encontrou a pasta dele da empresa Acme, do projeto tal, a pasta in, e aqui nós temos um projeto in, um documento. Abrindo, o documento apresenta tudo que o Marcelo precisa reportar. Bem, o Marcelo pode ficar meio confuso. Ele tem todo o plano de trabalho, tem também aqui as datas de início e término, e vai aparecer tudo que é informação para ele, mas é muita informação. Ele sabe a data de início, então ele poderia formatar as colunas para início, para fim. Onde está o fim? Fim. E ele saberia qual é a data de início de produção, qual é a data de início de chegada, quando falamos de fornecimento, para ele trabalhar. E quando ele concluir, ele vai dizer aqui se foi dia 20 mesmo ou foi dia 12, aqui no caso, iniciou no dia 12 e acabou no dia 20, ele vai informar isso.
Para facilitar, nós temos que voltar ao planejador e pedir para que o planejador ajude e crie regras para que o executante, o Marcelo, possa entender melhor o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, o que ele tem que consumir. Por conta disso, vamos voltar aqui no planejador e vamos definir modos de exibição. Que modos de exibição são esses? Quando nós produzimos os dados a serem levados para a produção, nós também definimos o que mostrar. Criamos um layout onde apresenta, mas não elimina os outros campos. Ele apresenta início do trabalho, fim do trabalho, justificativas do desvio do trabalho, aqui justificativa é um campo, o volume que era para ser produzido, o volume que é feito, o volume que sobra, todas essas informações elas são preparadas em layout. E no nosso caso, o gestor precisa fornecer os layouts, porque o Marcelo tem que ver o trabalho a ser realizado por orientação da empresa, do processo de gerenciamento ou do gestor. E nesse caso, esse layout ele é guardado como um arquivo. Salvar o arquivo como layout. Salvar um arquivo como layout significa dizer que eu preciso, além de uma pasta de entradas e saídas, eu preciso de uma pasta onde ficará guardado documentos da empresa, regras da empresa, regras de trabalho. Essa pasta aqui define os projetos, essa pasta aqui define as regras. Então eu vou guardar esse layout para que todos possam usar. Vou guardar outro layout para mostrar produtividade e recursos. Vou gravar outro layout para que mostre os campos de consumo de materiais. Assim, guardando todos esses layouts, o nosso amigo Marcelo, quando for ver o que ele tem que fazer, ele pode ver de várias maneiras. Carregando o layout de volumes, prazos e datas, ele vai encontrar volumes, prazos e datas do que ele tem que fazer esse mês, esse período, essa quinzena. Se ele carregar o layout do que ele tem que consumir de materiais, especificamente esses materiais, ele vai conseguir especificamente entender a obrigação de consumo que ele tem no plano do projeto. E assim também vale para o layout dos custos ou despesas ou até mesmo aportes de financiamento. Água custa um dinheiro, o financiamento injeta um dinheiro, mas aqui nós temos mobilização gastando um dinheiro. Então, nesse caso, o nosso amigo Marcelo vai estar bem informado do que ele tem que fazer e do que ele tem que reportar. Lembrando que nós falamos também de um campo novo aqui, um campo que é necessário para o gestor, planejador, para o gerente entender o que está acontecendo. O botão direito, nós criamos os campos Justify, justificar tempo, justificar custos, justificar materiais, justificar recursos e uso de recursos. Vamos pedir para apresentar isso e entender que a cada desvio do nosso tempo, prazo, data, o nosso amigo executante vai ter que não só contar com o dado real, como vamos ver a seguir, mas tem que explicar o motivo desse desvio. Esses campos eles foram criados e esses campos eles vão ser apresentados naqueles modos que nós criamos, WO, Work Order, volumes, e tem o campo P,
o campo de justificativa, de desvios de tempo. Quando falamos em materiais, o campo Justify M, justificar maiores consumos de materiais ou menores consumos de materiais. O campo Justify C, ou justificativa das mudanças que apareceram no custo. Temos aqui, então, esses campos. E, como foi comentado, vamos ter o campo moral. Moral. Será que nós já temos esse campo moral? Moral. Esse campo tem que ser enviado também como elemento a ser completado de forma numérica e mais adiante vamos falar sobre isso. Aqui a gente conclui a emissão da ordem de serviço e também distribuímos a ordem de serviço para os envolvidos, aqui nesse caso apenas o Marcelo, para simplificar o nosso modelo. Na parte 2, faremos da inclusão de dados reais, contando com as suas justificativas e o envio. Ou seja, quem recebeu na pasta IN, executou, preserva isso na pasta OUT como uma cópia, ou seja, copia o que recebeu na pasta de saída, enquanto não apresenta na pasta de saída os dados reais. A segunda parte do trabalho do executante é incluir os dados reais no arquivo que será devolvido para o responsável do projeto. Incluir dados na sequência apresentada, sabendo que células com letras na cor preta permitem edição. Células nas cores azuis não permitem edição, são calculados para apoio ao entendimento. Depois de incluir os dados, esses cálculos são automáticos, eles estarão dentro da pasta OUT para que o integrador, para que o responsável possa recuperar. Lembrando que, falaremos nesse momento, que na hora em que se preenche os resultados, não temos mudança no escopo do projeto. Nós temos mudança nos parâmetros da produção desse escopo. Vamos informar tudo e temos que atentar para como administrar o resultado das atividades RAMOX, que são as atividades de supervisão, atividades de acompanhamento indireto e de como informar se o marco aconteceu ou não. Se o marco atingiu a data prevista ou teve uma data diferente. Mais uma vez, informar tudo nessa etapa é escrever no campo Justify, no campo texto justificativa, o motivo das mudanças que aconteceram em relação ao que era previsto. Aproveitando, atualizar o campo moral, o campo geral do projeto. No final, depois de resgatar na pasta OUT e preencher os dados da maneira confirmada, gravar como concluído para que na próxima parte do nosso trabalho possamos resgatar as informações. Nosso amigo COD 001, aqui no nosso caso Marcelo, ele recebeu o trabalho a ser executado no período, um período curto. Ele vai ler de 12 a 21, ele tem que fazer isso. Marcelo não tem opção. Marcelo tem que fazer a mobilização. Vamos pegar aqui o layout de tempo. Marcelo tem que produzir 100, não 100%, 70%. O volume original de produção e o volume que deve ser produzido. O dono aqui diz que foi produzido, mas essa imagem é da ordem de serviço, que no futuro será o trabalho realizado, passado, dono. Então, o Marcelo tem que produzir 70. Não é 80 porque ele é bom, nem é 60 porque ele é atrasado. Marcelo tem que produzir 70. O planejamento definiu 70,
é a obrigação dele fazer exatamente 70. Logo, para o futuro, não sei quando, há 30% a concluir. Da mesma forma, Marcelo tem que começar no dia 12. Marcelo não pode começar dia 11. Marcelo tem que acabar no dia 20, que é o nosso período de avaliação e de serviço. O valor do patrocínio, ele reporta, porque não é dele, mas ele reporta que chegou no dia 12, chegou 100% do combinado e a água também. Isso aqui é um trabalho e uma obrigação do Marcelo e ele tem que gastar na mobilização não menos nem mais que 56. Ele tem que gastar 56. Qualquer variação disso tem que ser justificado aqui no campo justificativo. E Marcelo vai tomar conta do trabalho e ele vai produzir o trabalho. E no dia 20, ele vai incluir os dados do seu trabalho. Os dados azuis, ele não pode mexer. Os dados pretos, ele pode mexer. E Marcelo declara, eu não comecei no dia 12. Eu comecei no dia 13. Há um desvio. Precisa justificar. Por outro lado, Marcelo diz também, não vou mexer aqui, porque aqui está tudo ocorreu como deveria, aqui deveria ocorrer, aconteceu. Não vou falar sobre esse assunto, porque o nosso curso básico não entra em ajustes de produção, produtividade ou de colaboração dos recursos humanos. Mas já ficamos sabendo que ele não fez 70, ele fez 50. Logo, o que vai para o futuro não é 30, é 50. Bom, começou atrasado, não produziu o que deveria e o pior, ele não gastou 40 horas nessa produção, ele gastou 60 horas ou 48 horas nessa produção. Logo, no futuro, que seriam reservadas 30 horas, ele não vai usar, ele já está pedindo mais 64 horas. Marcelo está escrevendo o que aconteceu. O que ele deveria ter feito é uma coisa. Isso que está sendo colocado é o que aconteceu. Segundo item do nosso trabalho é colocar dados reais e escrever aqui nessa atividade que o atraso se deveu a chuvas. Vírgula. A produtividade caiu por conta da qualidade da mão de obra. E etc. Ele justificou. Aqui nada a justificar, acabou o trabalho do Marcelo, acabou o seu relatório e ele passa para outras obrigações. Já estamos aqui, vamos para a tabela de outras obrigações. As obrigações aqui, nesse projeto, é de reportar recursos humanos. O curso não prevê isso, não vou associar isso. Tudo que está previsto está sendo assumido como real. Materiais. Tem vários materiais, mas parece que aqui querem controlar diesel e H2O. Ele já fez tudo o que tinha que fazer e vai informar que H2O antes eram 2.600, pelo consumo dos ajudantes, pela água que eles usaram, e deveria ser consumido 1.560 litros de água. O Marcelo não pode economizar água, o Marcelo tem que gastar 1.560, mas Marcelo disse que ele gastou 1.400. Não estamos falando sobre isso no curso básico. E havia também uma água fixa a ser rateada pelo período de 600. Mas Marcelo disse que ele economizou e foi 500. Bom, é claro que sobrou um saldo de 500. Agora Marcelo precisa explicar. O consumo de água foi reduzido porque quem definiu exagerou.
Isso é uma crítica ao planejamento, que foi mal planejado, superdimensionado, e vai servir para o planejador, o gerente, analisar o futuro do projeto, o futuro do programa do trabalho, o futuro da empresa e as possíveis novas estimativas que virão como lições aprendidas. Marcelo fez, Marcelo reportou, agora Marcelo vai partir para outra obrigação, falar sobre custos. Embora tenha muita coisa de custo a reportar, Marcelo está limitado a isso que está na tela, sem comentar sobre isso. Marcelo vai dizer, isso estava previsto de água, de dinheiro, estava previsto chegar dinheiro, mas eu não gastei 156 unidades monetárias de investimento, eu gastei 200 com a mão de obra. Eu não gastei reserva 15 dos 26, eu gastei 20. E a operacional, que eu deveria ter gasto 780, eu não gastei, eu gastei 800. Agora, Marcelo tem que justificar as despesas extras. Foi por descontrole interno nosso, da execução. Pronto, está reportado. Marcelo cumpriu a obrigação de reportar de todos os campos, porque existem muitas informações, mas Marcelo reportou somente essas, porque essas foram demandadas pelo gestor. Ok, Marcelo acabou o trabalho dele, Marcelo agora vai salvar, guardar essa informação, não mais no IN, porque IN é na ordem de trabalho. Ele vai guardar no AUT. Medição 1, regra de formação, Marcelo, projeto, versão 1, ok. Existia uma, eu vou sobrescrever. Marcelo executou e Marcelo reportou. Concluído a etapa 2, já justificou. Mas Marcelo não falou sobre a moral. A moral da atividade, a moral do projeto. Vamos deixar isso para depois. Nesse terceiro momento do ciclo, o integrador recebe e recalcula os resultados apresentados pelos participantes executantes. Ele vai receber da pasta Out e vai colocar dentro do seu plano de trabalho pelo processo integrativo. Principalmente, tendo como referência a data de status, e aparecerá uma linha de status onde não existia dentro do planejamento do responsável. O responsável, então, calcula, recalcula, revê tudo e tem um cenário novo. Todos os desvios são justificados, passíveis do planejador entender, e com a evidência de uma linha de base, que é a base original, é possível entender o cenário novo contra o cenário original. Gera-se assim uma nova versão do estado atual do projeto da obra para a nossa última parte. Nesse item 3 do nosso processo, vamos falar do nosso gestor. Nosso gerente, ele está com o projeto e ansioso para receber as informações do que aconteceu dos diversos colaboradores. Então, nesse caso, voltamos para a tabela que está vazia, foi distribuída, vamos consolidar dos diversos colaboradores os trabalhos. O sistema, então, vai buscar os colaboradores, vai buscar as pastas Alt e vai trazer tudo sequenciado para o entendimento. E ele vai encontrar dentro dos módulos que ele criou ou
um modo que apresenta todas as informações, ele vai encontrar volumes e prazos, eventualmente discordantes e uma justificativa. Recursos e produtividade, eventualmente discordantes e uma justificativa. Materiais, eventualmente discordantes e uma justificativa. Custos, eventualmente discordantes e uma justificativa. Esse não teve discordância, esses vieram sem apresentação de justificativa, mas já há um registro do que aconteceu no período. Bom, se nós temos a tabela de dados produzidos, desempenho da produção, aqui de um colaborador só, eu posso transferir essas informações para o projeto. A tabela de informações reais vai agora alimentar o nosso projeto. Aparentemente, não tem problema nenhum, está na sua versão 0, tem nada que venha trazer problemas. Eu vou colocar aqui na versão do cronograma, vou colocar no nível 3 para mostrar alguma coisa, porque o nosso trabalho acontece no mês de março só mesmo nesse momento. Nós não enviamos tudo para o nosso colaborador porque não é de utilidade. Ele tem que executar aquilo que é demandado. Então eu vou, na tabela de dados reais, eu vou levar isso para o projeto. E ao sistema alerta. A versão 7 é a versão base. Melhor ampliar para a versão 8, porque as coisas vão mudar. Então, ok, versão 8. Aparece a versão 8. Vou fechar a tela que está ligada à versão 7 ou versão 8 de dados e vou trabalhar agora esse entendimento. Que entendimento nós temos aqui? Temos linhas pontilhadas, temos barras não na cor original, nós temos barras nas cores originais. Então as coisas começam a mudar no planejamento porque parte dele já foi cumprida. Cabe aqui entender o seguinte: nós medimos e executamos, na verdade executamos e medimos do dia 12 ao dia 20 e dia 20 e 21. Então, o que está à esquerda da linha pontilhada é o passado, linha de status, estado atual do projeto. Hoje é dia 21, então não vamos mais falar do hoje é dia 16, hoje é dia 21. O passado já foi produzido e não se pode fazer mais nada. E pelo que eu estou vendo nas figuras de tempo, as barras ainda têm suas sombras sincronizadas. Vamos dar uma olhada aqui, porque é necessário recalcular. O gestor agora precisa recalcular para onde vai o futuro em função do passado. Hoje, sabemos o estado do projeto, mas não sabemos para onde vai o projeto. Então, eu vou aqui calcular. Não vou calcular o mais cedo possível. Nós estamos trabalhando de forma realista. Eu vou manter o cálculo levando em conta no futuro os limites de recurso, ok? O cálculo todo mostra alguma coisa diferente. Começamos agora a ver desvios. Na tela é fácil ver, no tempo, desvios de tempo. As figuras do cronograma, do diagrama de Gantt, melhor falando, elas ajudam a entender que o que estava começando na sombra foi para o futuro. E alguma coisa no passado não só não começou no presente, mas também levou o que vai a seguir para o futuro.
não só pela não realização da data de início, como parece que esse pedaço ficou mais comprido, porque pediram mais horas de produção não previstas. E isso impactará no início das demais. Primeira imagem e a imagem ajuda mostra que o término do projeto não está acontecendo mais como estava previsto. O término agora saiu de uma data e foi para outra. Aumentando aqui a escala para dias e movendo scroll, ou seja, início, término do projeto scroll, nós encontramos o original no dia 19 e o futuro calculado, proposto, previsível, 21. Acabamos, então, de evidenciar, apresentar os resultados. Se nós nos limitarmos a isso, podemos não estar prestando um bom serviço ao cliente e poderemos não estar buscando, de fato, o sucesso desse empreendimento. Por enquanto, estamos apresentando. Falando em apresentar, eu acho que é conveniente falar de um modo que apresente desvios e as justificativas, para que eu, gestor, possa pensar o motivo desse desvio e apresentar, mais uma vez a palavra apresentar aos envolvidos as causas do desvio, aonde aconteceu o desvio e qual é o nível do desvio. Vamos ver, na criação de um novo modo, esses desvios. Preocupação do nosso gerente, do nosso gestor agora, são os desvios. É melhor criar um layout para preservar a facilidade, a produtividade. Então, eu vou pegar o modo cronograma e vou gravá-lo como um novo modo, um novo layout. Será um modo Gantt, Gantt Activity, modo 600, e será modo de apoio ou layout de apoio à análise de desvios. Bom, desvios de quê? Bom, vamos então limpar isso aqui. E vamos colocar as grandezas que queremos observar aqui. Que grandezas seriam essas? Primeiro, eu quero saber início. Quem teve início atual em relação à referência, a base de referência, e qual é a diferença que nós tivemos? Início, a base de referência e a comparação. Início, a base de referência e a diferença. Vamos pegar início da diferença. Início, diferença entre base e o atual. Então, não queremos saber da comparação. Queremos saber do início, a base e a eventual diferença entre previsto, colocaria o previsto na frente, realizado e a diferença. Parece que nós temos já aqui um indicativo de que coisas iniciaram e coisas vão iniciar com atrasos. ADM, mobilização um dia já começado de atraso. Planejamento, 2 dias a começar de atraso. 9 dias da parte de cima, ou seja, nós precisamos ver os impactos que vão acontecer no futuro. Vamos verificar aqui que a nossa base de referência é o projeto versão 7. Nós estamos com a versão 8. Comparando com a base de referência, vamos encontrar a diferença calculada. Não só o início, nós queremos analisar também o término. O término atual
o término da base de referência e a diferença. A base, o fim, ou seja, temos desvios, não só de início, como desvios de término. Nosso projeto aqui está com um desvio de 2 dias. Estamos comprometendo o atraso em 2 dias. Estou apresentando a palavra apresentação mais uma vez. Estou apresentando o que vai acontecer. Baseado no que aconteceu e nada sendo alterado, é isso que vai acontecer. Vamos ver também o custo. Vou escolher um custo para analisar. Desse modo vai estar restrito a algumas coisas. Vamos ver o custo. Componente, verba de investimento em real. Da linha de referência, o atual e a diferença. Da linha de referência, o atual e a diferença. Vamos ver aqui. Esquecendo a logística, nós temos uma previsão original de 3.200.000 e as projeções apontam para 2.233, mas já parece que está tendo aí um ganho, um gasto a menos. Parece que as projeções apontam para um gasto a menos. Tudo isso é consequência daquilo que eu informei. Consumo de materiais, gastos a mais, gastos a menos, de verbas. Então, nós estamos aqui apresentando que estamos com um atraso garantido no projeto e com uma economia, se é que se pode falar assim, na administração, que nada aconteceu ainda na construção. Podemos falar dos materiais. Eu vou escolher o material aqui, H2O. Qual é o da base original, qual é o do contrato, qual é o atual e qual é a diferença. Parece que a água prevista na base atual. A base previa que a administração consumisse 24.960 litros de água. E aqui parece que ela consumiu até o momento 23.500 e que, se nada mudar, teremos uma economia de água. Talvez por isso uma economia de dinheiro, mas isso não muda o fato que estamos atrasando. Então, gravando esse layout simplista, temos a condição de avaliar e apresentar para quem quer que seja o desvio. Desvio de original, desvio de base de referência, desvio da proposta original, desvio do contrato. Do contrato, eu diria que nós temos aqui a data de conclusão. Do contrato, eu não diria que nosso gasto não é do contrato, é do nosso controle. Porque isso é uma coisa interna. Nós precisamos controlar também os nossos gastos, os nossos problemas, mas aqui fica evidenciado que eu estou apenas apresentando. E nova versão 8, já analisada, com um modo novo, eu vou guardar isso, salvando a versão 8. Tem a versão 7, que é o original. Temos a versão 8, que é 9 dias testando a equipe de execução, 9 dias produzindo alguma coisa, versão 8, versão atual. E cadê o nosso gráfico? Data de status e data do passado e datas do futuro. Nessa última parte, cabe um destaque aqui. Tradicional feito pelo mercado é a apresentação. Então, com modos de avaliação, será possível observar a data de fim, o custo final, o esforço final produzido até o momento,
os materiais consumidos até aquele momento, o status do projeto, da obra, e confirmando essa nova versão, como estamos dessa maneira, apresentar, e aí o título está grifado, apresentar tabelas e gráficos. Estamos assim. É uma atitude passiva de apresentar os resultados do que os outros fizeram na execução. Nesse momento, monitoramento e controle se restringe a monitoramento. Nós não vamos ficar só nisso. Nós vamos partir também para atitudes. Ainda nessa parte 4, a parte final do nosso ciclo, nós vamos falar sobre tomar atitudes. Já que nós temos uma nova versão, temos o estado do projeto, vamos negociar. Vamos trabalhar com as atividades futuras, responsáveis das atividades futuras, dos pacotes das equipes, e vamos incluir um campo chamado Recover. Agora esse campo pertence ao planejador, ao gestor, e lendo as justificativas, entendendo os problemas e não apenas anotando os problemas, vamos promover meios e vamos negociar com o futuro reduções, empenhos, novas atividades ou equipes complementares para recuperar. E a partir disso, nós vamos, na recuperação, confirmar nova versão, só que essa nova versão vai ser uma nova versão proativa, com replanejamento, apresentando isso através de tabelas e gráficos. Fechamos a parte 4 desse ciclo contínuo de trabalho, que é o processo de monitoramento e controle, não apenas apresentando o problema dos outros, mas apresentando as nossas atitudes e negociações para resolver os nossos problemas da obra ou do projeto. O que nós acabamos de ver foi a apresentação de resultados, mas nós precisamos trabalhar melhor a gestão. Nós temos que tomar atitudes. Então, eu vou apresentar aqui a seguinte ideia. Nós não vamos dar por concluído o trabalho da primeira avaliação. Não vamos dar por concluído o trabalho da primeira versão ou do primeiro período de produção. Nós enviamos 9 dias para trabalhar o entendimento da confiança da equipe de execução e não trabalhamos um mês. Tivemos um desvio. Se tivéssemos trabalhado o período mais longo, um mês comercial, a decepção seria maior, o desvio seria maior e a apresentação seria mais sinistra. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma atitude. Chega de apresentações. Eu vou gerar uma atitude. Modo de apoio a análises que nós criamos. Era o modo 600. Nós não vamos mais ficar apenas apresentando desvios. Nós vamos incluir aqui um campo chamado, um campo livre, novo, usuário, chamado Recover. Então, campo novo é campo novo. Eu vou chamar aqui de Recover ou de recuperação, onde eu, gestor, eu, planejador, eu, comunicador, eu, alguma coisa, trabalharei de forma proativa e não de forma reativa, apresentando o que aconteceu, os desvios, a lamúria e a culpa é do executante. Não, eu tenho a parcela de culpa porque agora, se eu não fizer nada, se eu não tomar uma atitude, os desvios vão se manter. Eu vou dar uma olhada no desenho, que é mais fácil de entender, e vou procurar aqui os impactos do ADM sobre o conjunto.
parece que nós temos impactos imediatos, mais imediatos aqui, no mês de março, em mobilização e planejamento. Já é percebido que eu tenho que pensar, já é percebido que eu não fico passivamente observando, anotando resultados. Agora eu tenho que abrir, estudar e pensar onde vou recuperar o problema dos outros. Na verdade, o problema é nosso, mas aonde eu vou recuperar o problema da execução? Aqui nós tivemos um atraso de 2 dias. Consequentemente, o início da outra deve acontecer 2 dias. Então, eu tenho 15 dias para resolver um problema cuja origem é ele mesmo e tenho bastante tempo para conversar com a equipe de planejamento. E aqui eu escrevo: após negociação, o tempo de produção foi acordado novamente para não mais esses dias todos aqui. A duração dele é 15 dias. Então, entrando em acordo para 14 dias de trabalho. Eu acabo de registrar que eu negociei e então meu planejamento duplo clique não é mais 15. Meu planejamento agora é 14 dias. Não resolveu o problema de tudo. Vou pedir para recalcular, mas eu acho que não resolveu o problema de tudo. Eu ainda tenho o término do projeto com 1 dia de atraso. Então eu vou procurar quem? Vou procurar talvez esse aqui, pesquisar material, e vou negociar solicitando que o prazo original previsto, planejado, estudado de 10 seja debatido, não, discutido, seja, novamente, pesquisar material, seja alterado para 9 dias. E aqui eu escrevo, na recuperação, eu escrevo que pesquisar material renegociado com o responsável para 9 dias. Bom, eu vou pedir para recalcular e vou ver o que acontece. Minhas medidas proativas, meu trabalho, minha atitude a favor do sucesso desse empreendimento parece que recuperou o prazo contratual. Quanto aos custos, quanto aos desperdícios, outras atitudes eu poderia tomar. Mas, no momento, essas foram as medidas que eu tomei. Eu estou recalculando e agora eu posso apresentar, de fato, os resultados. A medição aconteceu, o cenário foi revisto, coisas possivelmente vão acontecer. Inclusive, nós temos uma ação em cima de pesquisar material, não tivemos ação em cima de pesquisar material. Parece que não foi necessário tantas atitudes de negociação para trazer o projeto para um término contratual. O início aparentemente está perdido, mas alguma coisa aconteceu nesse processo de trabalho que fez com que o início, que já começou, não foi informado para o sistema. Vamos ver isso mais adiante, mas a princípio, aqui foram tomadas atitudes para recuperar os problemas causados pelo mau desempenho, pelos infortúnios, pelas intempéries, pelos cataclismas e furacões que assolaram o nosso trabalho na construção da casa.
O nosso amigo gestor, ele fez tudo o que ele podia, ele monitorou, apresentou resultados, tomou atitudes e agora ele já negociou, agora ele vai fazer a segunda ordem de serviço. E no nosso caso, o nosso colaborador único é Marcelo, ele vai receber a segunda ordem de serviço da mesma maneira como fizemos antes. Só que é bom lembrar que o período vai ser a partir da data até o dia 30. Então eu vou fazer a partir da data até o dia 30 de março, que fecha o mês. E nós vamos ter aqui como dados a serem produzidos, ou seja, coisas a serem produzidas, nós vamos ter aqui uma lista. Interessante observar que nessa lista tem o início do projeto, porque o início do projeto aparentemente ainda não foi medido. Vamos deixar assim, vamos deixar esse erro rolar. E quando eu exportar isso, eu não vou exportar só esses campos. Eu quero que seja distribuído todos os possíveis e imaginários campos de trabalho, campos informativos do que fazer, o que consumir, o que gastar e como fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou distribuir para os envolvidos. A distribuição aqui, como já falamos, é uma distribuição para a nuvem, para a pasta IN dos envolvidos. Vamos distribuir e vamos incluir também os recursos de alocação. Foi bem sucedido. O trabalho do gestor acabou. Acho que agora é o trabalho do COD 001 Marcelo, que vai buscar a sua próxima medição. Onde está a próxima medição do Marcelo? Está valendo. É a número 4. É a última. Isso aqui acontece de forma ordenada. Como nós estamos trabalhando em testes, é a última versão. A versão 4 aqui seria a segunda medição do Marcelo, encontra mobilização, planejamento e um monte de campos, mas é melhor eu buscar a minha configuração, o meu layout de volumes e prazos e datas e vou ver aqui que eu preciso informar o restante da mobilização que eu tenho que produzir e o começo do planejamento. Marcelo pediu, Marcelo recebeu tempo, então falta 50 e ele concluiu 50 dentro do prazo que ele pediu. Então eu não vou mudar nada de tempo aqui. Não tenho que justificar nada. Mas no planejamento, o Marcelo começou mais uma vez atrasado. Isso significa que ele começou no dia 29. O planejamento já tinha sido renegociado. Dia 29, era para fazer 14, não fizeram 14, fizeram 13% e pediram mais tempo, pediram 120 horas. E aí a gente para pensar, se havia sido renegociado e uma redução de prazo foi prometida, parece que a equipe de planejamento que prometeu para o gestor talvez não consiga cumprir, porque já está pedindo mais prazo. Ok, vamos justificar. Mais prazo significa pediram mais prazos. Isso é no que diz respeito a tempo. Vamos ver a tabela sendo alterada para o layout de materiais. Água. Só temos água por enquanto. Era para consumir 291 litros pelas equipes que estão trabalhando. Na verdade, consumiram 250. Por quê? Porque o planejamento foi exagerado. Então, vou escrever aqui na justificativa. Não era necessário tanta água.
E, mais uma vez, eu vou procurar aqui a tabela ser ajustada para os campos de dinheiro. E o planejamento aqui parece que eu era para gastar 650, mas eu gastei 750. Por quê? Porque eu fiz tudo como deveria fazer, no tempo certo, não bebi mais água, mas teve problemas aqui. F2, qual foi o assunto aqui? Foi consumiu-se mais água pelo vazamento da caixa. Pronto, a mobilização está realmente deixando a desejar. Mas é realidade. Aqui na água não, desculpa, mas dinheiro para consertar a caixa que arrebentou. E no planejamento parece que eles gastaram também mais dinheiro. Foi 4.500. Como verba operacional daqueles que deveriam gastar uma coisa, gastaram mais. Verba de investimento era R$ 29,00 no período, gastaram 50. É verdade, então, tudo aumentou de preço. É a justificativa aqui do nosso amigo, que executou o trabalho. Acabei tudo, então agora eu posso transferir isso, eu posso salvar isso como Alt. Salvando como Alt, parece que é a versão 4. Era em 4, Alt 4. Então, compatibilizando, Marcelo fez o trabalho, Marcelo reportou o trabalho. Cabe agora ao nosso amigo gestor ver os resultados, mostrar os impactos e tomar novamente atitudes. Abrindo o projeto, versão 8, primeira medição. Modo cronograma, para ficar mais simpático. Mudando para o modo de aquisição de dados. Consolidar, integrar e buscar em todas as pastas altas aquilo que foi produzido. Aqui nós temos o quê? Nós temos o resultado apresentado pelo Marcelo. E a gente pode ver aqui, não todos os campos, mas vamos ver aqui o prazos e datas. Vamos ver aqui o materiais. Vamos ver aqui os custos. E tudo aqui documentado, parece que aumentou de preço. Aqui estão as justificativas, mas o gestor agora vai levar tudo isso para o projeto. Lembrando que ao levar isso para o projeto versão 8, é uma nova imagem que vai ser encontrada, um novo cenário, então é melhor gravar como versão 9. Versão 7 é a versão 0, versão 8, primeira medição, versão 9, segunda medição de resultados. Medição de resultados, a gente vê que parece que a linha andou. A linha de status passou para o dia 29 ou 30, então o passado ficou maior, o futuro ainda não foi recalculado, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se houve impacto, fazendo o reagendamento pela realidade dos recursos e descobrindo que deve ter havido alguma coisa, afinal o desempenho não foi dos melhores. Eu vou buscar então o meu modo de apresentação, de análise e apresentação. E aqui nós encontramos logística, ADM, não temos produção de nada aqui ainda, então mobilização. Estamos com um dia de atraso no início da mobilização, 3 dias aqui resultando, e nós temos um fim atrapalhado e temos um término do projeto já positivamente atrasado de 1,18. Então nós temos, de novo, por conta do desempenho desse segundo período pequeno,
nós temos que tomar atitudes, porque o cenário que está sendo apresentado não é dos melhores. Claro que nós temos aqui verbas que ficaram mais baratas, essa aqui ficou mais cara. A supervisão parece que ficou mais cara por algum motivo. Tem que analisar. Aqui nós temos a água. A água menos, e aqui parece que está sobrando água. Ou seja, não está gastando água, ou não vai gastar água. Nós temos um consumo menor, aqui temos um consumo maior. Os cálculos foram feitos e agora é hora de tomar atitudes. Com o nosso foco aqui sempre sendo o término do projeto, o gestor deveria procurar o que vai acontecer no futuro, o que foi impactado, casa, chão, contrapiso, piso. Parece que mais uma vez a casa, pelo piso e o contrapiso vão ser afetados, e é claro que toda a sequência de rede vai acabar impactando no término do projeto. O planejamento fugiu aqui, mais uma vez, aos acordos da linha de base, mesmo com aquela negociação do recover. Onde está o nosso campo recover ou recuperação? Aqui nós já temos uma negociação. Renegociar com eles não vai dar, porque eles não conseguiram cumprir, por algum motivo, o que foi combinado. Eu tenho que buscar agora uma renegociação, talvez não com esse, mas talvez com os outros que vêm a seguir. Com quem negociar? Renegociado com Ctrl+C, Ctrl+V, não mais esse prazo que nós tínhamos aqui de duração. Vamos ver o prazo. Não mais 12 dias, renegociado para 11 dias. Vou renegociar também com a compra de material aqui, renegociado com não mais 12 dias, e sim 11 dias. E aí 11 dias, vou calcular novamente e ver se eu recupero meus problemas. Parece que continuo com problema mesmo renegociando isso. A atitude, então, vai ter que ser mais intensa, não só na compra, talvez os recursos estejam muito críticos, assentar material renegociado para 4 dias. Ctrl+V, 4 dias. E aqui eu elimino a negociação, porque não adiantou nada. Minha simulação me diria isso, porque vou estressar o pessoal que não vai me trazer uma redução de prazo. 4 dias aqui, reassentar material também 4 dias, e eu, simulando aqui, calculo e vejo se alcança algum resultado. Parece que alcançou um resultado bom, até uma pequena folga aqui com o meu compromisso. Ok, assumo que isso está negociado, não posso mais confiar no planejamento, porque com boa vontade não foi possível, voltaram praticamente que a produção normal original. Tudo isso graças a 2 medições, 2 execuções não bem sucedidas, pelos motivos já justificados. Dessa maneira, eu, preservando tudo isso, revendo a base de referência para não perder nenhuma oportunidade de confirmação, eu salvo a versão 9. Nós temos, então, nós temos versão 7. Plano original de contrato, versão 8, primeira medição realizada com desvios apresentados e atitudes proativas. E temos a versão 9, segunda medição com desvios apresentados e com atitudes proativas. Como último tema do nosso trabalho nessa aula, vamos falar de rastreabilidade. Significa dizer que é possível e é necessário nós termos
a lista dos eventos e acontecimentos históricos. Isso é conseguido pelo ícone do modo do desempenho, o arquivo de desempenho do nosso projeto. A tabela de desempenho. A tabela de desempenho é onde fica registrado todo o andamento da vida do projeto. E nós fizemos até agora 2 medições. Uma medição, aí aparece aqui no campo específico, Day Time of Change, data e hora da mudança ou da medição, o conjunto de coisas que foram realizadas e anotadas. E aqui também, na segunda medição, o conjunto de coisas ou atividades ou dados que foram anotadas. Significa dizer que nós temos a história da evolução do projeto dentro dessa tabela de desempenho. E nós temos como campo importante de ser anotado é o campo do data e hora da mudança como principal elemento que identifica. E tem o identifier, que é o identificador. É o número, digamos assim, da linha que aparece aqui. Quando nós preenchemos a justificativa, quando nós criamos o campo justificativa de tempo, e quando ele é preenchido, a informação vai direto para a visão do gerenciador, no campo que é o campo que ele manda e devolve para os colaboradores. Mas se for interessante que essa justificativa fique dentro da tabela de desempenho, na hora em que nós escolhermos, vamos apagar aqui, na hora em que nós escolhermos o campo Justify, ele mostra na tabela de desempenho apenas o campo do realizado, do que foi anotado na hora da medição. Esse Justify é o campo de controle do campo Justify que nós encontramos no planejamento. Em outras palavras, nós, quando montamos a nossa proposta de produção, aqui eu vou colocar uma nova produção. Quando a gente monta a proposta de produção, nós podemos incluir o campo Justify, como nós fizemos com volumes, prazos e datas, o Justify do programador, do planejador, como também podemos colocar o Justify do controle de desempenho. Então, nós temos, ou escrevemos para o planejador, como recado da justificativa, ou escrevemos para o registro de histórico, de registro de desempenho. Se nós escrevermos no Justify do planejador, o planejador lê logo no seu planejamento geral. Se nós escrevemos também no Justify como consumido ou relatado, ele vai aparecer dentro da tabela de desempenho. Aqui não aparece nada. Por quê? Porque nós não escrevemos no Justify Actual ou no Justify relatado. Aqui nós colocamos um campo para ser apresentado ao executante, também da tabela de histórico. Tabela onde o gerenciador vai ler, tabela onde ficará registrado no histórico da vida do projeto. Então, na hora em que montamos o modo de trabalho de ordem de serviço, que será o recebimento dos dados, podemos ter esses dois campos e o nosso executante, nosso colaborador, vai reportar
ou para o planejador ou para o histórico do desempenho do projeto. E ficaria aqui. Se hoje nós mostrarmos o Justify, não teremos nenhuma informação histórica. Claro, teremos a informação que é passada versão a versão do projeto do nosso planejador.